Pode iniciar, amor. Fique à vontade. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do podcast do Serol e Navalha. Este é o nosso primeiro debate e eu estou muito feliz de ser convidada para estar aqui intermediando junto com esses artistas incríveis, que alguns eu conheço, outros vou adorar conhecer, que só pelas suas breves apresentações que a gente teve acesso, é muito bonito ver como a história do Islã e da poesia emerge, né, no nosso processo de criação, de formação e de profusão de onde a gente esteja, né? No caso aqui, enquanto pessoas que são transeúntes, que estão em trânsito, seja na vida, seja no gênero, a vida é esse trânsito louco, né? E o Serol e Navalha, ele é um podcast para abordar essas múltiplas realidades de lutas e reafirmações de existência de pessoas dissidentes e residentes em diferentes periferias do Ceará, trazendo como uma ferramenta possível de mudança de eixo, no que diz respeito à descentralização dos recursos, do edital da cidadania e diversidade cultural. O Serol e Navalha, ele foi contemplado no edital chamado Ceará, Cidadania, Diversidade, Cultura e Diversidade, do Territórios Artísticos e Criativos de Periferias do Ceará, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult Ceará. Mais uma vez, sejam todos, todas e todes bem-vindos ao Serol e Navalha. Eu gostaria de recitar um trecho de uma grande poetisa. Depois eu falo o nome dela. E é mais ou menos assim. Minha língua é assim como um cerol, mistura cortante de vidro moído e cola, que protege as pipas em seu voo mais alto. Como navalha, instrumento de corte, assim é a minha língua ferina. Fran Nascimento, que tem a sua história dentro do movimento islã, né? Ninguém conhece, não. Fran tem a sua história ali atrelada ao início do Islã CE, né? Ao início do Islã no Ceará, mas mais precisamente ao Islã aqui em Sobral, que é de onde eu faço parte. E aí eu vou começar me apresentando, dizendo que eu sou Malika e tenho 27 anos, sou artista, multiartista, sou estudante de letras em inglês na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E estou no trânsito, gente. Estou no trânsito do meu gênero, estou no trânsito das minhas linguagens enquanto artista, eu estou no trânsito das minhas relações com as pessoas com quem eu amo, com quem eu trabalho. E hoje, mais uma vez aqui, estou no trânsito de um momento muito importante para a gente, que é esse primeiro podcast sobre o Islã e sobre essas narrativas. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado de me dar a honra de estar aqui com vocês essa tarde. E muito obrigada pela disposição de vocês de construírem a arte, de permanecer na arte, depois de todo um processo de destruição da cultura e da arte que a gente sofreu. Nós somos pessoas, trabalhadores da cultura, insistentes. E como é bom estar aqui e ver a insistência de várias pessoas diferentes em diferentes lugares do estado do Ceará. Muito, muito, muito obrigada. Passando esse primeiro momento de apresentação e de introdução, né, ao que estamos aqui para fazer hoje, eu gostaria de falar, primeiro com essa pessoa, assim, gente, sou fã. E assim, a pessoa ela passa, primeiro que ela coloca poesia no seu nome, né? Caio Transpoesia. É uma pessoa multiartista, passa por vários lugares, tem esse fator social muito forte atrelado à sua cultura, à sua resistência, à sua forma de estar na arte. Caio, assim, eu tenho aqui a tua mini bio, mas eu gostaria, assim, vou fazer isso com todos, que você se apresente, e aí depois a gente desenrola essa conversa, tá? Só faz aí mostra aí quem é Caio Transpoesia pra gente, por favor. Boa tarde, gente. Eu me chamo Caio e vou explicar o porquê do Transpoesia.
Eu já expliquei essa história para a Malika em um determinado momento, para a Rê, mas vou explicar para todas e todos que estão aqui. Eu geralmente falo que é transpoesia e não poeta, porque o meu corpo, por si só, ele é uma poesia existente, como Malika falou. Nós estamos nesse processo de trânsito do nosso corpo, da nossa existência, da sociedade que a gente vive. Então, nada mais justo do que falar que meu corpo, a minha existência e o meu nome é poesia. Então, assim, eu deixo de ser poeta para existir na sociedade que eu vivo como poesia. Esse sou eu. Eu vou falar o que mais. Justamente agora, né, que a gente entra nesse mês da diversidade, dessa luta, né, que já é tão longa e tão grande e vai continuar cada vez maior e mais forte. Caio, eu queria que você me dissesse como é essa poesia, esse atravessamento do Islã nesse teu percurso, assim, né, de construção enquanto pessoa, e como que você coloca o seu lugar e o seu corpo para transmitir, né? Porque você é um dos fundadores do Islã da Lua e do Islã. Tem outro Islã que eu não tô lembrando agora. Mas fala para a gente sobre esse movimento de criar esses Islã, de como é que traz essa poesia e como é que isso reverbera. Então, o Islã, junto com a minha transição, faz parte de todo um processo de resistência, não só do meu corpo, mas também de resistência de existir na sociedade que eu vivo. Esse atravessamento, ele vem através da poesia que transborda na minha existência. Então, eu tenho que colocar isso no papel, eu tenho que falar, eu tenho que gritar para a sociedade. E eu uso a poesia também para poder trabalhar dentro dos âmbitos da cultura, não só da cultura, mas também no trabalho de resgate LGBTQIAPNB+. Né? Eu criei o Islã da Lua em Camusim, e o primeiro Islã que eu fundei, que foi bem no comecinho aí, quando a gente estava na fundação do Islã Ciel, eu vim para o Piauí, e aí eu fundei o M3, né? O M3 ele foi fundado em 2017, e ele está e resiste aqui até hoje no Piauí. Nesse momento eu estou no Piauí, então transito também entre as cidades e os estados, né? Eu estou aqui no Piauí e resido em Camusim e Piauí ao mesmo tempo, e logo, logo estarei em Sobral. Mas falando sobre a poesia eu trabalho nesse atravessamento do meu corpo, porque eu tive que falar, como uma pessoa trans, eu não tinha como falar quem eu era. Eu não achava palavras para dizer quem eu era. Então, eu conheci a poesia, eu conheci a escrita, eu conheci a forma de gritar através dos versos, porque muitas das vezes a gente aprende que a gente tem que chutar a porta, a gente tem que sobreviver todo dia, a gente tem que ser ignorante todo dia com a sociedade que está ao nosso redor, que é transfóbica. Então, eu decidi que meu corpo, para além de tudo, a minha existência e a minha arte ia ser transgressora. Assim, é exatamente sobre isso que a gente vem se amontoando, né? Enquanto a gente vai se reunindo para organizar os slams. E falando em organização de slams, eu gostaria de chamar agora ela que é organizadora do Slam Somente para Mulheres, aqui na cidade de Sobral. Ela que também é produtora cultural, ela que, assim como eu, começou sua jornada nas artes nas escolas. Thay Gadelha, conta aí pra gente quem é você e depois conta um pouquinho sobre essa organização do Islã somente para as mulheres, para a voz de mulheres, né? Tá dando para me ouvir direitinho? Ou ainda tá baixo? Eu sou Thay. Eu sou Thay, tenho 22 anos, sou aqui da cidade de Sobral, né? Eu entrei nesse processo do Islã, o Islã atrelou a minha vida no ano de 2018, que eu acredito que foi um ano que começou a ser difícil para todo mundo, principalmente para a classe trabalhadora, e a gente teve que se expandir, teve que se movimentar, né? E aí eu fiz uma lojinha de t-shirts, de blusinhas, e aí eu comecei a ir vender nesses espaços do Islã. E aí o primeiro Islã que eu fui foi o Islã das Comadres, em 2018.
né? E aí, quando eu cheguei lá, eu também estava passando por um processo pessoal difícil, né? Eu fui vítima de violência, né? Eu sofri violência, e aí foi nesse ano também que eu estava meio que há 2 anos num estado meio fechado do mundo e meu, de não me reconhecer. E aí eu tive o processo da loja, conheci o Islã das Comadres, e aí quando eu encontrei o Islã das Comadres, virou uma chave na minha cabeça. Aquele encontro, aquele movimento, né? E eu comecei a observar e a ver como era o Islã, e eu tive o interesse de entrar, mas não como poetisa, né? Mas entrar já como parte da organização. O que, que eu podia fazer para contribuir com aquele movimento? Porque eu sabia que aquele movimento iria me fortalecer por tudo que eu estava passando, porque a gente sabe que a gente tem problemas individuais que a gente resolve individualmente, problemas coletivos, e problemas coletivos a gente só resolve no coletivo, né? E aí eu entrei em 2018 para a organização do Islã das Comadres, e aí eu comecei com a produção logística, né? Eu percebia que mesmo a gente ocupando espaços que são públicos, que são nossos, a gente tem que nos resguardar, a gente tem que ter ofícios, a gente tem que minimamente entenderem o que essa galera quer, né? O que eles exigem, mesmo a gente sabendo que aquele espaço é nosso, é público, a gente pode estar lá. Então, eu falei com a Cacheada e com a Laís, que foram as duas pessoas que fundaram o Islã das Comadres aqui na cidade de Sobral, né? O Islã das Comadres, ele nasceu por essas duas pessoas maravilhosas, essas duas mulheres, né? Nasceu nos terrenos novos. De primeiro, a gente queria fazer o Islã itinerante, ele circular entre a cidade, mas devido aos problemas territoriais, né, a gente acabou tendo que fincar o Islã na margem esquerda, né, que também é um lugar central, mas que tem um marco muito massa aqui na cidade de Sobral, que é onde nasceu muitos coletivos que resistem até hoje, que estão nesse movimento até hoje. E aí eu tive esse encontro, e desde que eu tive esse encontro eu não larguei a cena Islã. Em 2018 eu entrei para o coletivo Fora da Métrica, que é o coletivo que organiza o Islã da Quintura, que é o primeiro Islã de poesia do Estado, que também organiza o Islã Ceará. Então eu mergulhei e me encontrei. Eu digo que a arte foi o que me salvou, porque me resgatou do tempo da escola, do tempo da SAFs, que é uma sociedade de apoio à família que tem no meu bairro, no bairro Dom José, e resgatou várias memórias do que eu era, do quanto que a arte era importante, e ela me puxou de volta para o mundo, sabe? Para o mundo para o mundo onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, o que esse corpo está fazendo aqui. Depois desse marco da violência, o que eu vou fazer, porque eu passei 2 anos muito mal, só me prendendo, mas eu não sou de me prender, né? Eu não sou de ficar só em mim e só no processo de vitimização, ou de só remoer. Eu sou expansiva, sabe? Eu quero fazer alguma coisa com isso. E aí foi no Islã que eu encontrei isso, foi no Islã que eu encontrei também voz, porque a minha primeira poesia, ela fala sobre isso, e foi no Islã, foi o Islã que me deu palco, foi o Islã que me deu 3 minutos para me falar, né? O que muita gente não deu, né? O que muita gente não me deu naquela época. Então foi no Islã que eu tive isso, foi no Islã que eu gritei a primeira vez, foi no Islã que eu disse que a gente que é vítima de violência sexual, a gente tem voz, a gente consegue passar por isso, a gente consegue caminhar, né? Isso não pode parar a gente. Então, foi no Islã que eu pude falar isso, foi no Islã que eu pude até denunciar isso também, né? O que foi também me tirado. Então, foi esse processo, né, que eu tive com o Islã. Essa é Thay, eu sou Thay, produtora do Islã das Comadres, produtora do Islã da Quintura, produtora do Islã Ceará.
atualmente estou fazendo direito, né? Estou muito feliz de estar me encontrando também nessa área. E é isso, eu acho que a gente tem que se expandir. A gente tem que ir até nos lugares que dizem que não é para a gente estar, né? A gente que vem da periferia, a gente que tem marcadores, né? Que a caminhada faz a gente ter marcadores. Então, é possível, sabe? A gente caminhar, a gente se filtrar no meio desse sistema, a gente consegue furar. Lógico, né, que quanto mais a gente tiver consciência de onde a gente está partindo, melhor vai fluir, porque esse processo de se expandir, ele vem mais, eu acho assim, vem mais interno, de você se conhecer, saber quem é você ao redor dessa estrutura, dessas 3 estruturas que a gente vive, e da onde você parte, e daí caminhar. E aí sim caminhar. Eu acho que é exatamente isso, exatamente isso. Esse processo de expansão da gente, ele é muito esse movimento que vem de dentro, né? Dentro da gente. E eu acho que o Islã, ele permite essa chavinha de virada do autoconhecimento, dessa autoestima, desse observar qual é o mundo que eu estou inserido, qual é o mundo que eu vou. E por falar disso, eu quero convidar agora um poeta preto da Barra do Ceará, terra de uma grande amiga minha, que ele fala justamente isso, né, dessa expansão dele, de abrir a mente e de como a poesia coloca esse estado da gente de se reconhecer, né, de reconhecer o mundo e de ver as coisas como elas são. Boa tarde, Adriel, por favor, fala aí pra gente de onde você vem, como é essa expansão da sua mente através do Islã pra gente, por favor. Escutando? Sim, agora sim. Vocês conseguem me escutar? Qual foi a pergunta? Não foi uma pergunta, foi para você se apresentar para a gente, falar um pouco sobre como é essa jornada aí na poesia, de se conhecer enquanto um homem preto da periferia, da Barra do Ceará, em Fortal. Conta para a gente como é um pouco disso. Show! Eu vou fazer uma pequena introdução. Espero que todos me escutem, né? Todos. Porque eu sou bem novo, né, na cena. Vai fazer ainda, eu acho que 2 anos e meio que eu comecei a realmente participar, né, da cena, porque a poesia ela me alcançou através do skate, né? Porque eu era atleta, andava de skate, sofri uma lesão. Foi nesse tempo de lesão que eu fiquei magoado, machucado, que eu comecei a escrever mais ainda. Porque antes mesmo, quando eu estudava, sempre estudei em escola pública, né? Sempre fui um aluno que gostava muito de esporte e de escrever, né? E sempre fui muito bom em redação. Mas só que eu não ligava muito, sabe, para estudar, porque eu sempre achava que ia ser um skatista profissional e tudo mais. Aí veio essa lesão. Foi aí que eu me aprofundei mais ainda, sabe? Em poesia, em literatura. Comecei a postar vídeo no Instagram e tudo mais. E, tipo assim, foi uma explosão, sabe, na minha vida. Quando eu comecei a sair pras ruas, a galera falava, caralho, é o poeta Adriel Skate, pô, tipo, mano, você é foda e tudo mais. E, tipo, eu não sabia o que era que tava acontecendo, se liga? Tipo, acho que foi uma metamorfose, tipo, uma mudança de mente. Porque as pessoas me reconheciam pela minha arte e eu chegava em casa e começava a repensar, caralho, olha o poder imenso que a poesia tem. Pegou a visão? Olha o poder imenso que essa arte traz para nós e tudo mais. Aí foi aí quando eu comecei a ir para sarau. Fui pro meu primeiro sarau, que no caso foi o Sarau Ocupação, não sei se você conhece, que é o Baticum Proletário, lá no Bom Jardim. Eu fui pro meu primeiro sarau lá. E eu me apaixonei, se liga, porque, tipo assim, eu, um garoto jovem, negro, de periferia, sempre ousado, brincava muito, imaturo, se liga. E depois que a poesia veio, eu comecei a amadurecer mais. E nessas rodas de conversa, nesse sarau, eu me apaixonei porque, tipo, eu nunca tinha participado de uma roda de conversa onde as pessoas se expressavam, sorriam, falavam das suas vidas, expressavam os seus sentimentos, entende? E eu ficava, caralho, que foda. Aí recitei minhas poesias, não era nem campeonato nem nada não, só era mesmo para recitar e tudo mais. Aí daí continuei, comecei escrevendo, participei de vários saraus,
fui campeão, né, do sarau que teve lá no centro de eventos, que foi conjunto com a galera do sarau Entre Linhas. E eu fui vice-campeão da única seletiva, a única seletiva que teve pro Slam Ceará, lá em Sobral. Só teve uma seletiva aqui em Fortaleza, vocês acreditam? No qual eu fui vice-campeão. Quem ganhou foi a Poesia Viva. E eu fiquei, caralho, como que Fortaleza, uma cidade tão grande, só tem uma seletiva pro Slam Ceará? Aí eu fiquei, tipo, meio que naquela, né, revoltado, porque eu queria muito chegar nesse Slam Ceará e tudo mais, mas isso não me abalou, nem nada mais. Mas, tipo assim, em relação à arte, à poesia, ela me encontrou na dor, sabe? Porque a dor alimenta o poeta, né? Essa frase é muito foda. A dor alimenta o poeta. Quando você tá feliz, você tá entusiasmado, às vezes você não reflete tanto quanto você tá na dor. E foi na dor que eu amadureci, expressei meus sentimentos. E até hoje eu tô aí, tô fazendo rap, tô com uma poesia, mas também tô participando de batalha de rima. Tem música minha no Instagram, no Spotify, tem todo o meu trabalho. E eu faço rima no busão também, faço poesia. Foi daí que meu trabalho se expandiu mais ainda em Fortaleza. E eu sou sempre grato, né? Pelos convites, participação aí. Sou sempre grato, porque é um sonho que vai além da minha visão, sabe? É um sonho muito grande, porque para nós que vem de baixo, cada conquista, né, ela é especial. E eu, como um jovem negro de periferia, conhecendo a poesia ela me deu realmente um pensamento muito elevado, sabe? Sobre como realmente é viver na sociedade, sobre como realmente se comportar, estar em lugares que você não se sente representado. A poesia ela ampliou a minha visão. E é isso. O que eu tenho para dizer é que a poesia ela é mágica. E foi isso? Eu não sei o que aconteceu com o Adriel tá me escutando. Mas assim, eu gostaria... Para fazer acontecer e tá fazendo o nosso nome na cena. Eu sou o poeta Adriel Skate, 23 anos de idade e quase 2 anos e meio de poesia e de corre. Poesia e de corre. Nossa, Adriel, tu me lembrou agora uma coisa que a gente... Vocês me escutaram? Sim, escutamos. Deu uma travada, sim, aí depois tudo correu bem. O que me lembrou uma frase que a gente falava no Islã, que é assim, a batalha, ela é uma desculpa para o encontro, né? Aquele encontro que a gente se coloca ali é mágico, é literalmente isso, é mágico. Ela é essa abertura de portal, ela é essa visão ampla do que a gente é, do que a gente pode ser junto. Ela é esse lugar, esse espaço aberto e de cuidado, onde a gente pode falar das nossas dores, onde a gente pode projetar as nossas conquistas, né? E os nossos sonhos, desejos. Exatamente isso. E aí, essa outra pessoa que eu vou chamar agora, que inclusive ela já foi aqui das minhas áreas da AVU, se eu não me engano. E ela é justamente ela vem desse lugar antes da poesia, né? Como o Adriel falou, que é de um estilo de vida. Porque o hip hop, o break, o skate, vem de uma cultura de gente que está resistindo na periferia, né? Que fala desse estilo de vida de sonhador, de conquistar o seu espaço e de ter a sua autonomia, de dizer para o mundo quem é, de gostar de si. E essa gata, não, assim, ref. Olha só o nome dela, Eutêmia. Olha o nome dela. Perfeita, Eutêmia, por favor, se apresente para a gente. Fale aí agora de onde você está, né? Como é que está sendo esse processo de transição desse lugar e como que a poesia te acompanha, como que ela te leva, como que ela te transporta. E só falar aí para a gente um pouco de ti, dessa jornada maravilhosa. Boa tarde. Estão me ouvindo? Certo. Bom, eu me chamo Eutêmia, né? Como a Malika já me apresentou, meu nome. É muito... Esse nome, eu acho esse nome muito... Como é que eu posso falar? Hoje esse nome, ele me representa muito. Antes eu preciso falar do meu nome, gente, porque assim, eu tinha muita vergonha desse nome, né, que
no caso foi meu pai que me deu. E, assim, hoje em dia, eu tenho orgulho desse nome, da pessoa que eu me transformei, da pessoa através da arte, através desse nome que me representa. E, assim, a poesia entrou na minha vida muito cedo. Eu tive contato com a arte por meio dos meus familiares, né? O rap entrou na minha vida em 2009 e desde então eu venho nessa caminhada, né? Até alguns anos atrás eu não sabia a importância que era a representatividade da mulher nesse movimento, né? Porque, assim, quando eu entrei no rap, em Sobral, porque eu construí a minha caminhada em Sobral, né? Eu vim para cá, tá com 6 anos, vai fazer esse ano 6 anos, e aqui foi onde eu comecei a minha trajetória na poesia falada. Mas a poesia cantada, eu construí essa trajetória em Sobral. Então, assim, no primeiro Você tá momento... onde? Itapipoca. Itapipoca, Isso, chique. isso. Mas, assim, a poesia cantada, o rap, foi todo construído aí, na minha cidade, na minha terra natal, que eu amo tanto. E, e assim, foi uma parte muito importante da minha vida, porque a poesia, ela me resgatou, ela me tirou da lama, praticamente, da lama que eu digo, no sentido de não me conhecer como pertencente à minha própria classe, entendeu? De não conhecer a minha classe, de não conhecer os anseios, né, que a minha classe tem. Então, por meio da poesia, por meio da arte, eu pude ter esse conhecimento, entendeu? Expandir, sair da minha bolha, furar aquela bolha na qual eu vivia. Então, essa trajetória, ela é muito importante na minha vida, porque me abriu muito conhecimento, me permitiu sair daquele lugar onde eu estava, daquele lugar de comodismo, né? Que, infelizmente, é mantido pelo sistema. O sistema, ele nos oprime aí, né? Por meio do conhecimento. Eles nos tiram esse direito da gente nos conhecer o nosso lugar e de onde a gente vem. Então, a partir do rap, eu pude conhecer o meu lugar, eu pude conhecer as mazelas, né, que a minha comunidade se encontrava, e a partir daí, por meio da poesia, poder reivindicar os meus direitos enquanto cidadã, meus direitos enquanto mulher, né? Então, essa trajetória, ela me permitiu, assim, me reconhecer e reconhecer as pessoas que viviam ali no meu meio, né? E, assim, eu sou uma pessoa muito tímida mesmo. Assim, quando eu ia cantar, quando eu canto, gente, quando eu estou em cima do palco, ou quando eu estou recitando a poesia, eu me transformo. Não é essa pessoa, essa eu tenho aqui. É outra eu tenho, sabe? Eu me permito. E, assim, essa parte de chegar até aí, de subir num palco, de cantar, de recitar uma poesia, uma parte, assim, bem difícil para uma pessoa que é um pouco introvertida, sabe? Eu sou muito tímida, então, para mim conseguir chegar até aí, eu tive que maturar a ideia, entender? E perceber a importância que é da representatividade feminina nesses lugares, nesses espaços. E a partir daí foi que minha vida foi mudando, eu fui expandindo o meu conhecimento, eu saí daquele lugar e atravessei, né, me atravessei e continuo me atravessando por outros lugares. Eu acessei lugares que eu achava antes impossível de acessar, né? Que é impossível para a nossa classe. Que a gente, às vezes, eu chegava em certos lugares e ficava me perguntando, cara, por que a periferia não está nesses lugares, nesses espaços? Por que a gente não ocupa esses lugares? E aí, depois, através da letra, através do conhecimento,
perceber de onde eu estava e até onde eu estava chegando, eu percebi que é muito difícil você chegar nesses espaços, porque você é pobre, você pertence a uma classe, e essa classe ela está sempre sendo oprimida ali, né? Existe uma classe que está lhe mantendo naquele espaço e que não quer que você expanda, que você saia da sua bolha. E foi a partir daí, a partir do rap, a partir da poesia cantada, que eu tive contato com a poesia falada, né? Porque eu acho esse espaço ele muito próximo. O rap é muito próximo da poesia falada, entendeu? E aí conversa muito com esse universo. E aí, saindo de Sobral, quando eu vim morar aqui, o primeiro contato que eu tive com a poesia foi no Islã, poesia no Islã da Quintura, né, com a FREM, com a PH. E aqui eu tive um aprofundamento maior, né, porque eu pude ver a construção, né, do Islã Poesia de Quinta, eu pude ver o começo de tudo, entendeu? E foi na segunda edição, acho que foi na segunda edição, eu pude participar, eu me senti à vontade para participar, e inclusive eu ganhei a segunda edição, né? E assim, é um espaço onde a gente se sente à vontade para compartilhar os nossos afetos, né? Compartilhar as nossas lutas, né? Então, é um espaço de pertencimento mesmo. Aquele espaço ali é um ato político, a gente está fazendo política. E é onde a imaginação da gente se expande, é onde eu posso me sentir à vontade para falar do que eu sinto, para falar de amor, para falar de política, para reivindicar meus direitos, para expandir o conhecimento e compartilhar, né? Porque muitas das vezes eu pelo menos, quando eu estou escutando a poesia de outra pessoa, eu me sinto como parte da realidade dela, eu me encontro naquela poesia, entendeu? Isso é muito lindo, quando a gente se percebe na poesia do outro. Então, é um espaço maravilhoso de compartilhação de conhecimento e de sentimentos. E foi assim que eu conheci a poesia, né? O rap ele foi a porta de entrada, e até onde eu cheguei, né? Até aqui onde eu cheguei, o rap foi essa porta de entrada desse conhecimento tão lindo que eu adquiri por meio da poesia e por meio do rap. Ai, chique, 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 chique. Essas similaridades, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vem encontrando quando a gente se encontra com os nossos, né? Aquele negócio de se encontrar com os nossos, nos reconhecer, é perceber que aquilo que a gente acha que é tão nosso também tá lá, tão no outro, né? E aí se reconhecer na poesia, se conhecer no rap, se conhecer nos estilos, né? De roupa, nas tranças, nos cabelos, nas formas de andar. É isso que enriquece, é isso que dá aquela coisa que eu falei antes da magia, né? Esse lugar de magia. E por falar em magia, eu tive que fazer assim uma grande concentração de magia para poder assim adentrar na vida dessa certa poeta, né? Essa certa poeta que é sagitariana, que vive a poesia ali há um bom tempo, mas ela sempre guardou muito para ela, também muito tímida. Olha, já estou falando com intimidade de quem conhece. Quem guardava muito para ela, e eu acho que ela encontrou no Islã também esse portal de abertura, de comunicação, de reconhecimento, né? Por favor, se apresente para nós, senhora Rê, e nos conte um pouco da sua trajetória aqui no Islã, na vida, nos malabares, como é que a vida, essa poesia te atravessa, né? Esse encontro com a arte que é tão grande. Boa tarde, sou a Rê, estou bem emocionada nesse exato momento, está passando muitas coisas na minha cabeça. Sou sagitariana, tenho 26 anos de idade, já fui muito tímida, mas hoje eu acho que eu já estou um pouco sem vergonha na cara já.
Bom, a poesia, ela tá. Eu acredito que ela esteja em mim desde que eu me entendo por gente. Um pouco antes dela tinha um desenho. Eu colocava minhas dores em papéis, em forma de desenho. E aí eu desenhava e tal, coisinhas. E também escrevia poemas, gostava muito de poemas. Isso na escola, terceiro ano, tinha uns 16 por aí, mas já escrevia antes. Mas ali foi que eu vi que eu potencializou mais de estar sempre escrevendo. Acho que apesar das dores que naquela época, toda essa transição e de ser adolescente, sair da adolescência para essas coisas, sair da escola, fora os problemas em casa também, aí tinha muita coisa aqui dentro que só conseguia soltar dessa forma. O mundo, né, acontecendo. Isso, muitas coisas. E aí, tive o meu primeiro contato no slam, que foi Slam da Quintura, que eu acho que nem foi o slam em si, foi uma participação do slam ali no arco, que eu estava passando, estava bem mal esse dia. Não tinha ido ainda, já acho que já tinha acontecido, acho que umas 4 edições dele. E aí eu ouvi a poesia, o pessoal recitando, e encheu aqui meu coração. Eu fiquei em um lugar que eu nunca tinha ficado, nunca tinha presenciado aquilo, aquela força, aquela energia. As palavras, elas são muito necessárias para a vida das pessoas. Eu acredito que isso aí não é importante só para a gente poetas, para as pessoas que estão ouvindo, até porque eu ouvindo foi que eu desencadeei isso de querer recitar na frente de uma galera, logo eu tímida, que pelo menos eu sempre achei que minhas poesias não eram essas poesias para poder estar recitando para as pessoas e tal. Até que um dia eu recitei bem baixinho e foi muito bom você recitar dores e receber afetos. E é muito louco isso. Você tá recitando lá a sua dor e a galera vem, te abraça e te. É muito louco. Ser a disputa, poesia, a disputa ser a disputa por encontro. Isso sempre reverbera. E o fato de eu estar bem emocionada é porque tenho certeza que aqui ia estar o Hans, se ele estivesse presente, então um salve aí para ele. Que também foi um cara muito importante para eu poder estar aqui também e ter força de continuar, sabe? E o Islam ele é muito importante porque, assim como eu fui salva, acredito também que a gente, enquanto poeta, a gente salva também as outras pessoas, porque elas precisam ouvir o que a gente fala. E às vezes, como foi dito, né? A pessoa passa pela mesma coisa. A gente acha que só a gente passa por tais coisas e tal. E também nem tudo são sobre dores, né? A gente fala muito sobre dores porque a vida ela só, a hora só quer bater. Também que a gente é forte para apanhar. Mas também é sobre afeto, é sobre tudo, é sobre gratidão. Não existe só dor no mundo. Você tem muita dor, mas não é só isso. E eu acredito que o Islã ele é muito importante para alcançar essas pessoas que não têm direito de fala, como a Thaís disse, que foi lá que teve seus 3 minutos para poder falar, para poder gritar. E o Islã é isso, é a oportunidade, a galera da periferia ter poder de fala e falar. O lance é falar, porque quanto mais a gente guarda, mais remói e dói aqui dentro. E o importante é colocar para fora, que colocando para fora a gente se salva e salva outras pessoas também. Eu acho que é isso. Obrigada, senhora Rei, obrigada. Eu Obrigada a adorei você. eu adorei quando você disse assim, recitadores e receber afetos, né? Quais são os lugares diários que a gente constrói para recitar dores e receber afetos? É um processo, né, acho que inclusive de construção mesmo. E eu estou falando de mim agora porque o Islã foi esse lugar no espaço-tempo que me disse assim, é possível. É possível estar aqui, é possível viver, é possível falar de si, falar dessas dores, transmutar essas dores, mas é possível também levar isso para o dia a dia, né? É possível vivenciar isso, porque esse lugar da magia, ele não só me tira de um lugar de dor, mas ele também insere a magia no meu dia a dia. E aí eu queria perguntar para o Caio, qual foi, assim, algum momento de magia dentro do slam, alguém recitou alguma poesia,
assim, um momento mágico aí com o slam, você que é aí o pioneiro do Slam M3 e do Slam da Lua, que eu sei várias coisas do Slam da Lua, que parece ser um slam muito mágico. Então, eu queria que você contasse, assim, uma breve experiência de alguma coisa que você lembre de um momento mágico no slam. Então, eu vou falar de um momento mágico que aconteceu comigo, em específico, porque realmente foi algo muito mágico que eu vivi, que eu acho que mudou toda a minha percepção do que é ser e estar nesse contexto terreno, porque a gente só está, né, nesse corpo, matéria, mas o nosso ser e estar tem vários significados no âmbito terreno. Eu estava no palco, eu ia abrir o show da Mulamba, não sei se vocês conhecem a banda Mulamba. E eu ia abrir o show da banda Mulamba, e quando eu pisei no palco, eu sempre tiro os sapatos, se eu tiver de sandália ou de chinelo, eu sempre tiro, eu piso descalço no palco, eu nunca vou para o palco com algo debaixo dos meus pés. E daí eu pisei, entrei, tirei os sapatos e fui recitar a poesia. Enquanto eu estava recitando a poesia, começou enxurrada de mensagem, pessoas me marcando, e eu não sabia o que era. O celular estava no bolso e ele vibrando, e eu recitando e tentando não me desconcentrar da poesia em específico, né? Quando eu terminei a poesia, que eu saí do palco, que eu fui olhar o celular, aí eu pensei assim, nossa, massa, a galera tá marcando minha poesia, que legal, a galera vai me seguir, que massa. Mas era para além disso, né? Na hora que eu estava recitando a poesia, abrindo o show da Mulamba, que eu amo pra caralho, tava passando Estrela Cadente em cima do palco. E a galera não sabia se filmava eu recitando ou se filmava a Estrela Cadente passando. E daí a galera filmando e mostrando a Estrela Cadente passando assim, mostrando o palco, e a galera me marcando. Caralho, o cara recitou e passou uma Estrela Cadente na hora da poesia do cara, e me marcando, gente que eu nunca vi na minha vida, assim. E quando eu desci, eu mesmo tendo acesso ao camarim e tal, eu queria ir pro público, né, assim, tipo, pra galera, curtir com a galera, curtir o show. Ia ter outro show massa, e a galera tava lá no público. E daí eu saí do camarim e fui para o público. Quando eu entrei, a galera, cara, tu não sabe o que foi que aconteceu, mano, na hora que tu tava recitando a poesia, velho, passou uma Estrela Cadente. Aí a galera começou a me mostrar fotos, vídeos, deu recitando, e a estrela muito baixo mesmo, dava para ver assim no vídeo. E eu tenho marcações no meu Instagram desse dia. Para mim, esse dia foi um marco de que eu não deveria desistir da poesia, porque 2 meses, eu acho que 3 meses depois, veio a pandemia. Na pandemia, eu sempre tentava me fortalecer através disso que aconteceu comigo. Porra, mano, eu sei que isso é um sinal, eu sei que vai mudar, eu sei que as coisas vão melhorar, eu sei que a arte vai mudar, mudar o cenário que a gente está vivendo. Eu vou ter paciência, porque assim, a pandemia foi uma época que colocou a gente no nosso maior desafio, que era estar consigo mesmo, né? A gente sabe o quão é difícil a gente estar consigo mesmo, e é por isso que existe a poesia, para a gente tirar as nossas dores e colocar no papel. Então, eu tentava lembrar muito desse momento de magia na minha vida, né? De pisar no palco, de passar a Estrela Cadente. Foi ali onde eu conheci um dos meus melhores amigos, foi lá no Sul, onde eu estava sofrendo vários tipos de preconceito, né? Xenofobia, entre outros, além de ser um corpo trans, né? Ser uma pessoa trans na sociedade, transfobia, xenofobia. A gente sabe que o Sul é um dos países mais preconceituosos do Brasil. Eu não estou falando aqui bem ou mal de qualquer outro estado, eu estou falando dados, são fatos, e eu vivi isso na pele. Mas ter aquele momento marcado para mim, saber que o universo, que Deus, que os orixás estavam ali dizendo calma, calma que tudo vai mudar, e 2 meses depois aconteceu a pandemia, para mim ali foi só magia na minha vida, assim, eu acho que na minha vida e de muitas pessoas que presenciaram aquele momento da poesia. Sabe quando você faz assim, uma pergunta assim, joga assim no escuro, né? Mas não tem noção de onde vai acertar? Foi eu nesse exato momento agora. Obrigada, Caio. Adriel, tá por aí?
queria te fazer uma pergunta. Estava falando sobre passar um tempo, né? Depois teve uma lesão, e aí depois fez a poesia, aí volta e já volta assim em outro lugar, né? É o poeta. E aí eu queria perguntar para ti como é essa sensação, como foi essa transformação, né? Essa sensação de pertencer a um lugar de importância, né? Assim, cara, tô fazendo isso aqui, o babado é sério, e é isso que eu sou e eu vou continuar fazendo. Como é? Caralho, foi tipo, como eu falei, foi um despertar, né? Porque, como eu falei Um antes, despertar e foi, lá. como eu falei, antes da poesia entrar assim mesmo com força na minha vida, eu era um jovem imaturo, sabe? Eu mesmo reconhecia minhas falhas, que eu era um pouco machista com as mulheres, sabe? Tipo, eu falava de... mano, eu falava com os meus amigos, pô, peguei tantos e tudo mais, se liga. E, tipo, quando a poesia entrou, foi meio que, tipo, uma facada para eu realmente valorizar, se liga, as mulheres, valorizar amizades verdadeiras, valorizar tudo aquilo que realmente me faz ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa especial, se liga. Aí, de repente, as pessoas perguntavam, caralho, o elemento que fazia isso e aquilo, do nada, tá fazendo poesia romântica, tá não sei o quê, e tal, e tal. Assim, as pessoas hoje em dia elas são muito estereotipadas, né? Elas não aceitam a mudança. É muito difícil você ver as pessoas mudando e tudo mais. E eu acho que foi totalmente uma mudança de vida na minha, Adriano, na, na, na minha eu não. vida, se liga, no meu jeito de falar, no meu jeito de perceber o mundo, como eu falei, sabe? Ei, Adriano, não tô conseguindo te Tipo assim, escutar do nada as direito. pessoas olharem assim pra mim, caralho, agora o cara é poeta e tudo mais. Mas desde quando eu andava de skate, né? Porque me envolvia em roda de amigos que, infelizmente, hoje eu percebo que não foram amigos, né? E tudo mais. E hoje em dia você ser um cara diferente, você chegar, ser respeitado pela pessoa que você tá ligado? Na verdade, eu acho que tá acontecendo um atraso da tua voz com a tua imagem. Tá vindo Essa cortado, metamorfose, né? assim. Eu queria juntar todos, que tá muito legal o que tu tá falando. Essa mudança de falar, essa mudança de agir, de perceber como o mundo realmente é. Depois Tá vindo assim, que a fragmentado. Eu poesia não sei se deve ser a tua conexão com a entrou na internet minha e tal, mas assim, dá uma calma, vida, vê se tu aí eu consegue ficar um pouco comecei mais perto do Wi-Fi, a e eu vou fazer a próxima pergunta, e aí depois valorizar eu volto realmente para as falar pessoas que contigo, estavam ao meu tá bom? lado. É um estudo profundo a poesia, se liga, quando você está lendo, a pessoa, sabe? E eu me reconstruí. Massa. Nossa, mas estava tão legal o que ele estava falando, né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar ali, mesmo que ainda cortado no tempo, é sobre essa transformação das pessoas, de como a gente vai se transformando e como que as pessoas ao nosso redor também vão recebendo essa transformação, né? E de como é importante ver um homem preto, periférico, revendo seus próprios valores, enquanto o homem que ele falou, né, que tinha alguns comportamentos machistas e tal, e ver que isso não é legal, porque assim, uma vez que você se encontra com a verdade do seu ser, de estar bem com os seus, nada mais importa, não importa o hype, não importa
parecer, não importa as máscaras, né? A gente quer ir atrás de viver a nossa verdade, a nossa realidade, ser feliz, ir atrás do nosso sonho e de estar super de boa com nossos parceiros. Eu quero muito que depois, Adriel, a gente volte para tu falar um pouco mais disso. Foi muito importante para mim escutar isso. Rê, você falou sobre o Han, né? Que possivelmente ele estaria aqui. O Han, que é um dos percussores desse movimento cultural, artístico de rua aqui de Sobral, seja o slam, seja o hip hop, seja as batalhas de rap. Queria falar, é porque assim, o Serol e Navalha, ele é constituído, né, pelas poesias que vão ficar armazenadas em uma plataforma, né, de escuta, e isso é um registro daquilo que a gente está fazendo e que a gente quer que permeie durante o tempo. E, assim, a gente não teve essa oportunidade de fazer com alguns registros, né, coisas do RAM, mas a gente está aqui e a gente tem a memória dele e a gente vai perpassar essa memória durante o tempo enquanto a gente existir, porque a gente sabe que ela é importante. E aí eu queria que você dissesse para a gente, assim, sei lá, algum relato, alguma coisa que você acha que seria importante repassar aí para o tempo, para esse podcast sobre o Han, sobre a poesia do Han e sobre a sua história com ele. Você quer que eu fale sobre a importância do Hans em geral na minha vida e nossas vivências? Bom, conheci o Hans numa época bem turbulenta da minha vida, antes de eu conhecer o Islã. Como o Adriel estava falando também, que é importante, né? Porque eu também mudei, eu fui uma pessoa muito suja, muito paia, bem paia mesmo. E aí, no decorrer da vida, a gente vai mudando, né? E aí, o tempo que eu conheci o Hans, a gente estava bem uma turbulência muito louca de trocas de vivências. Só que, tipo, ele tem a vivência dele e eu tinha a minha. Só que se batia pelo fato dos dois estar passando por esse perrengue. Então a gente saía muito junto, a gente bebia e tal. Só que além disso a gente estava treinando Devil, que também além de poetisa eu sou malabares. E aí a gente estava treinando Devil juntos. Aí a gente sempre se via, tá? Agora era coisa assim de não ter, de eu sair e encontrar com ele quando estava precisando, sem ter que estar marcando, né? E aí ele foi muito importante porque ele que começou a organizar algumas batalhas aqui em Sobral. E aí, nisso, ele estava organizando, só que ele não estava mais nesse local de querer disputar, né? Porque é massa você disputar e tal. Só que tal hora para ele já não cabia mais esse local de disputa, de estar disputando com outras pessoas. Ele queria mais fazer acontecer, porque na disputa, tal hora a galera se gasta muito, né? Em batalha de rima. E ele já não estava mais querendo fazer parte disso, de estar se gastando com o outro, disputando um ser melhor do que o outro. E ele queria falar mais sobre amor, então ele estava começando a compor, ele tinha outras poesias muito massas também. Ele dizia que o sonho dele era me ver rimando com ele, consegui fazer isso, pelo menos um verso de rima. Fico muito feliz por ter conhecido ele e acredito que ele foi muito importante na cena, e é ainda, né? Porque ele é um ícone assim muito, muito forte, muito presente, pelo menos para mim. E é impossível não lembrar dele. Não tem como. Principalmente essas coisas assim, esses corres de rua, de poesia, porque aí engatilha, eu lembro dele. Porque foi aí, nesse meio, que a gente se reergueu e se reconstruiu, né? Porque a gente estava num período bem paiazinho da nossa vida. E é isso. Não tenho muito mais o que falar, porque senão eu vou começar a chorar e vocês vão ter que me aguentar chorando. Não, de boa, Eu exatamente isso. agradeço muito por esse espaço poder Pode falar. chorar Não, hoje. deixa quieto, eu só choro sozinha. Deixa baixo. Deixa vai. Thay, fala alguma. Ei, Eu queria. eu queria só falar uma coisinha antes, uma coisinha. Vai. E o Hans, ele reverbera até hoje, porque nasceu uma casa de cultura do Hans lá nos Terrenos Novos, e isso é muito importante. A galera que está reverberando, continuando esse movimento e trazendo isso do Hans. É muito massa, só queria dizer isso, porque é muito importante, porque é uma casa independente,
de uma galera que está fazendo esse corre, que está reerguendo essa casa, e ela funciona, ela é massa, e ela fica lá nos terrenos novos. Caio, eu tenho 7 minutos. Você tem que falar em 1 minuto. Rapidinho. Eu acho que eu não falei com vocês quando eu estava aí, mas quando eu fiz uma formação falando para a galera de como era o Islã, uma das poesias que, inclusive, a Rê sempre me mostra que estava nessa apresentação era o Hans se apresentando. Então, assim, ele também veio parar desde lá daqui do Ceará até o Piauí. Então, a história dele também está marcada no Islã, no início do Islã aqui do Piauí, porque a gente trouxe o Hans para o Piauí, a gente mostrou como que era a poesia islã e alguns outros poetas, mas ele estava lá em marco, né? Então, assim, gente, a poesia e os nossos corpos, eles vão existir mesmo que os nossos corpos não estejam presentes, mas a nossa essência e as pessoas que estão com a gente, que vão falar da gente eternamente, enquanto as pessoas existirem, enquanto a nossa arte existir, a gente vai existir. Então, é sobre isso. Chique. Obrigada. Thay, como... Eu queria um momento, mas eu acho que vai ser muito grande, né? Então, eu queria perguntar assim, só qual é o caminho que tu acha que vai se expandir mais a cena do Islã das mulheres, assim? Eu tô perguntando no sentido desse espaço de ter voz, né, das mulheres, mas mas também no lugar de reunião, de acolhimento, assim. Tu acha que vai se expandir mais? Tu acha que vai para que lugar? Que eu vejo vocês fazendo outras coisas, né, também aí enquanto multiartistas. Sim, eu acredito, né, o Islã das comadres, no tempo da pandemia, ele teve que se reerguer de alguma forma, porque a gente ficou muito fragilizadas, porque o movimento Islã das comadres, ele não era só as poesias, era uma corrente mesmo, assim, chegava gata para vender coisa e começou a virar um ponto mesmo de acolhimento dessas mulheres, tanto para expandir o seu trabalho, o seu conhecimento, como também para recitar poesia. Então, foi na pandemia que a gente conseguiu... Foi ruim, porque se adaptar com a tecnologia, galera, quem faz corre manual, bicho, é o ó. E aí teve toda essa adaptação, né, da gente, a gente conseguiu fincar alguns editais, se filtrar, né, porque foi durante a pandemia que a gente sabe que existem editais faz tempo, né, assim, só não chega para nós. Então, quando foi no tempo da pandemia, a gente teve noção do quanto de editais tinha que nunca nem chegou. E editais que criaram, né, e a gente conseguiu ter acesso, né, porque a Fran, mais uma vez, se filtrou e repassou tudo para todo mundo. Então, assim, durante a pandemia, a gente fez alguns editais e a gente percebeu que a gente também podia promover para além da disputa, quando a gente construiu esses editais, que foi realmente ter espaços de formações que a gente não teve, de produção cultural, de poesia falada. A gente fez, o nosso último edital foi Recita com Mais, Fomentando a Literatura Marginal, onde a gente fez oficinas de escrita com a Bicha Poética, de voz com a Jéssica Cisney e de performance poética com a Virgínia. Então, a gente fez esse edital com essa formação, com 10 bolsistas, que a gente pagava essa galera. Então, as meninas que vendiam coisas começaram a se inscrever e se expandiram para o mundo da poesia também. Então, quando a gente se percebeu também que a gente era capaz de fazer para além da disputa, como também sentar, conversar, se reunir não só para falar de Islã, a minha cachorra vai estar latindo, mas é isso. Não só para falar de Islã, mas falar dos perrengues, das dificuldades que a gente tem no dia a dia, mas de também ter esse movimento. Então, eu acredito que tudo é político, né? Todo mundo vem falando muito, e eu acredito muito nessa linhagem. Tudo é político, até os nossos corpos, né? Então, o Islã das comadres também é político, né? Um espaço para mulheres não só cis, mas trans, travestis também, né? Atualmente, a gente está se fortalecendo,
né? O Islã, a gente fez agora uma reunião convidando outras gatas para participar da organização do Islã, e a minha cachorra tá aí, ó, revelando, mas é isso, a É bichinha. isso. E Eita, aí, eu acredito que seja isso, né? Tudo é político. Então, cada passo que a gente dá... e assim como tudo é político, eu acredito que os nossos afetos é político, e colocar as nossas ações enquanto afetos políticos acho que é isso que é revolução, né? E Sim, o nossa, amor é revolucionário, né? O amor, ele é revolucionário. E eu não estou falando isso no tom do romantismo, não. Né? Não pregando isso na linhagem do romantismo, porque eu nem sigo essa linha de romantismo. Mas falando mesmo que quando o amor, ele toca a gente da forma mesmo desse sentimento do que ele é, que não é só sobre ego, sobre se ver bonito, né? Mas o amor tocado mesmo no sentido de se olhar, de se ver, né? E aí a gente consegue pegar isso. E eu acredito muito nessa potência do amor, do afeto. muito, muito, muito obrigada, Thay. Assim, os produtores estão aqui gritando no meu ponto, dizendo que o time tá se acabando. Mas assim, falta só eu Temer, né? Eu queria voltar no Adriel, mas acho que não vai dar certo. Mas acho que todo mundo aqui, e mesmo quem tiver, entendeu, né? Tudo que o Adriel tentou falar ali, e meio que os nossos áudios aí, a gente tava falando de adaptação, né? Mas a gente entendeu exatamente o que o Adriel quis passar, viu, Adriel? E aí, para Eutêmia, eu queria só fazer uma perguntinha assim, bem simples. Da nossa produtora ainda vai falar, então, ok. Eutêmia, você está em Itapipoca, né? Cidade dos Três Climas. Você está fazendo pedagogia, que é uma parte aí acadêmica que conversa muito com essa didática das coisas. E eu queria te perguntar como que tem, se tem, ou se você pretende iniciar, ou como que você está vendo esse movimento Islã aí em Itapipoca, se você pretende iniciar, ou se, enfim, assim, qual é o embrião da poesia que está em Itapipoca agora? A gente, aqui em Itapipoca, a gente percebe que a galera tá bem engajada mesmo, sabe? O movimento aqui tá, assim, tomou uma proporção bem mais forte, né? Durante a caminhada. E, assim, eu pretendo, né, continuar nessa caminhada, sim, porque foi uma maneira que eu encontrei, né, de expressar os meus sentimentos, de me encontrar com outros corpos, né, de me encontrar nas vivências de outros corpos. E no momento, né, eu só estou, eu estou indo para só recitar, somente. Mas tem uma galera aqui, né, que tem uma organização, que é do Islã Poesia de Quinta, que toda quinta-feira, né, toda quinta-feira, desculpa, toda uma vez, uma vez no mês, uma vez por mês, a galera tá se encontrando para poder estar partilhando esse momento, entendeu? E como eu já me senti muito contemplada também em algumas falas aí, sobre essa questão, né, de você estar envolvido com a poesia, de você poder recitar o momento em que você está vivendo, né, você poder falar de dor, você poder falar sobre essa questão, né, do amor revolucionário, como a Maria Thaís acabou de falar. Então, isso é de uma importância tremenda, sabe? E o que seria da gente, né, se não fosse esses lugares para a gente poder expressar os nossos sentimentos, para a gente poder expressar as nossas revoltas. E eu só me sinto mesmo agraciada por poder fazer parte, por poder ver isso acontecer, né? E ver que tem outros jovens, a gente está proporcionando a outros jovens a ter contato com a arte, né? Com esse movimento, com essa vivência. E isso é de uma magnitude tremenda, sabe? Eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte dessa trajetória, entendeu? E
É isso, a galera tá firme mesmo. Inclusive, a galera tá fazendo aí já planejando, né, alguns eventos, né? E é isso, eu acho que pelo tempo, né? O tempo aí tá acabando, né? Eu não vou me prolongar muito mais. É só mesmo agradecer, né, pela poesia existir, por esses lugares existirem, né, para a gente estar colocando a nossa voz, né? A gente está gritando que a gente existe, né? E que os nossos corpos vão ocupar esses lugares, sim, e que a gente vai ocupar todos os lugares possível, né? O céu é o limite. Então, eu só queria agradecer mesmo esse momento, né, por estar partilhando com vocês também sobre essa caminhada. E é isso. Eu espero mais oportunidades e que a gente esteja aí ocupando todos os lugares do possível e falando sobre a nossa realidade, falando para o alto, né, e para todos ouvirem. Ai, é isso, é isso. Antes de falar minha fala de agradecimento final, eu acho que a nossa produtora quer falar, Lilian Silva. Mulher, pelo amor de Deus. Eu tenho uma dificuldade de me reconhecer nesses lugares, sabe, gente? Dessas denominações, enfim. Mas, enfim, eu sou Lilian, né? Só estou como assistente de produção desse projeto. E é mais uma contribuição que eu queria fazer, né? Acho que foi um ponto que se repetiu nas falas de todo mundo aqui, que é essa fome coletiva de ganhar voz, né? De ter esse espaço de poder se expressar. E aí, vocês falando, eu lembrei muito do livro da Grada, não sei se vocês conhecem, o Memórias da Plantação, e na introdução do livro, ela fala um pouco como foi esse processo de escrever o livro, né? E fala um pouco sobre a escrita, sobre essa prática artística e literária, e até tem um trecho aqui anotado que eu queria ler para vocês, que eu acho que vai ser uma boa forma de finalizar, que ela fala assim, na verdade, ela traz o ato da escrita como um tornar-se, essa passagem de ser objeto para ser sujeito. Então, o que marca a escrita como um ato político é exatamente a gente poder fazer essa mudança de lugar, de ser falado por outras pessoas, né? Porque as pessoas falam muitas coisas sobre a gente, é o marginal, né? É o preto que vai ser bandido, é a preta que que é só corpo, né? É a hipersexualização, são as pessoas trans. Então, existe uma série de discursos sobre esses corpos que a gente está conversando aqui hoje, que já existem sobre nós, e quando a gente se coloca, a gente está quebrando essa história única, né, esse discurso único, essa narrativa única, e está assumindo o nosso lugar de sujeito e não de objeto, né, porque não somos objetos. Por mais que queiram nos colocar nesse lugar, é mais fácil para ele que a gente aceite e esteja nesses lugares mesmo, né, porque quando a gente expande, quando a gente entra nesses processos de transformação, para o sistema isso é extremamente problemático, né? Imagina aí se todo mundo pensasse como a gente está pensando aqui. Será que esse mundo como a gente conhece hoje ele estaria em pé? Né? Então eu acho que esses encontros, a gente toda vez que a gente escreve, que a gente vai lá e recita, a gente está quebrando um pouco mais, né? Aos pouquinhos esse sistema se colocando e assumindo esse lugar que é nosso também, né? Então, era um pouco isso, assim, agradeço imensamente, amei muito estar aqui hoje com vocês, espero que tenha sido incrível para vocês também. Gente, Sarau e Navalha, ele é um projeto que tem essa ideia, né, de registrar essas nossas pipas, que são as nossas vozes, alçando o voo, né? E criar esse espaço seguro e permanente, né, que vai se projetar aí durante um espaço-tempo prolongado, de que estamos juntos, de que estamos nos transformando, que estamos transitando entre os espaços, entre as poesias. E muito obrigada por esse momento, por essa primeira partilha, por esse primeiro encontro proporcionado pelo Sarau e Navalha. Não vejo a hora de poder escutar as poesias de todos vocês. E muito, 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 muito obrigada. É isso, muito obrigada. Antes da gente sair, vamos tirar uma fotinha, todo mundo juntos, liguem as câmeras, passem um perfume, ajeitem os cabelos. Lilian, você foi... Ai, foi assim, a fechada de ouro, assim.
quero muito ler esse livro. Assim, É acho que maravilhoso. Recomendo. Vamos lá, sorrisinho. Laís chegou agora. Pronto. E é isso, né? Finalizando o nosso primeiro podcast do Serol e Navalha. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, Até mais. Ei, galera, só Valeu, um galera. informe antes de vocês saírem. Por favor, quem não enviou, enviar a chave Pix pra gente. Certo? Valeu, galera. Tamo junto. Eu não enviei